Hoje vamos falar como funciona a holding familiar. Nós vamos percorrer as etapas de criação, inclusão do patrimônio dos bens dentro do sistema de holding, administração e até após a criação, os atos e tudo aquilo que é essencial depois do sistema estar constituído. E não podia faltar os benefícios que ela traz. Olá, doutora Regiane Gregório aqui, sou advogada há mais de 25 anos e eu me especializei no planejamento patrimonial da família. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Aqui você aprende educação patrimonial, que é um bracinho da educação financeira. Então, fica no vídeo até o final. No vídeo de hoje, você vai entender todo o funcionamento do sistema de holding familiar, desde a criação até a administração e os benefícios dela. Mas o mais essencial, é uma etapa que precisa ser de conhecimento de quem já constituiu o sistema ou pretende constituir. Constituir uma empresa para concentrar todo o patrimônio ativo da família, seja para proteção, seja para organização, seja para uma sucessão segura e eficaz, seja para economia financeira ou tributária. Esses serão os passos que vocês vão conhecer agora para saber o funcionamento de uma holding familiar. O primeiro ponto que nós vamos tratar aqui é sobre a estruturação inicial da holding familiar. A definição do tipo societário é um dos pontos mais importantes. E ele vai depender muito, essa escolha vai depender muito do objetivo da família e também da habilidade que ela tem em administração de empresas, em administrar uma empresa. Basicamente, são utilizados dois tipos societários, que são a limitada e a SA, que é a sociedade anônima. A sociedade limitada, ela é muito mais simples de administrar e até de entender. A limitada, ela normalmente é utilizada para famílias que não têm habilidade com a administração e mais, ela é muito mais utilizada para as holdings familiares. A sociedade anônima, ela já requer um pouco mais de habilidade e ela é normalmente utilizada para famílias que possuem um vasto patrimônio ou que necessita de transparência e também muitas informações e prestações de contas entre os entes. E aí, normalmente se utiliza a SA. O segundo ponto aqui que nós vamos tratar é o da inclusão do patrimônio no sistema de holding familiar. Inicialmente, o que nós fazemos? Um inventário ali dos bens, listando cada um deles e colocando os imóveis, investimentos. Nós também colocamos os bens móveis, sejam eles veículos, embarcações ou até aeronaves, os bens imateriais, também os bens digitais. Todos eles são listados e aí sim, feita uma segregação de riscos para a alocação desses bens dentro do sistema de holding familiar. Fora isso, também são eleitos os bens que a família quer proteger, incluindo aqui empresas que a família tenha como atividade profissional. Feito isso, chegou o momento realmente de realizar a transferência desses bens para a holding familiar. Essa transferência ela é feita de forma formal, ou seja, os bens passam a ser realmente da holding familiar, deixam de ser patrimônio das pessoas físicas para se tornar patrimônio do sistema de holding familiar. E aí tudo isso é feito documentalmente. Ato seguinte, todos esses bens eles são transformados em cotas empresariais e essas cotas então elas são divididas em parcelas
para cada um dos herdeiros. O terceiro ponto a ser tratado aqui, e um dos mais importantes, é a nomeação dos administradores. Em regra, quem são eleitos administradores de todo o sistema é exatamente as pessoas que constituíram o patrimônio, esse patrimônio de herança, esse patrimônio que está sendo incluído na holding familiar. Eles são normalmente nomeados como gestores, administradores, e também eles podem contar com o auxílio de gestores personalizados, como é o caso do advogado planejador, que em regra acaba ficando assessorando essa família, esses gestores que são os instituidores do patrimônio na administração da holding familiar. Até aqui, a limitada ela é uma forma muito mais simples de ser utilizada nessa administração, contando sempre com uma facilidade de controle e proteção aí desses bens. Agora, depois de tudo pronto e o patrimônio organizado, passa-se para a fase seguinte, que é o quarto ponto que nós vamos falar aqui: contabilidade e a economia tributária. Como toda empresa, a holding familiar não é diferente. Ela necessita de uma organização contábil. Então, ela precisa de uma assessoria contábil. A diferença dela é que, no caso da holding familiar, a organização contábil ela é um ato formal. Então, ela vai cumprir com a legislação vigente, entregando as obrigações contábeis, porém, de forma muito diferente de qualquer outra empresa. Por quê? A holding familiar, ela não tem faturamento, ela não exerce nenhuma atividade comercial ou empresária dentro das empresas que hoje servem para alocar e proteger o patrimônio da família. Então, essa contabilidade ela é muito mais formal e, por isso, a contabilidade de uma holding familiar ela é muito, mas muito mais em conta do que uma contabilidade de uma empresa normal que possui atividade empresária, inclusive emissão de nota fiscal. E ainda tem a economia tributária, que de longe é muito grande e ganha de qualquer outra economia que a gente possa pensar em fazer dentro de um CPF. A economia aqui, ela é gritante, principalmente se for um imposto de renda, quando se falar em rendimento de locação, de aluguel, renda de aluguel dos imóveis da família. Aqui a economia realmente é muito grande. Dentro de um sistema de holding familiar, o imposto de renda ele fica sendo de 11,33%, enquanto que se fosse no CPF, na pessoa física, o imposto de renda chegaria a 27,5%. Chegamos ao quinto e último ponto, mas não menos importante, que são os benefícios da holding familiar. Os benefícios realmente são muitos e a gente já vem tratando aqui no canal há muito tempo. Existem, inclusive, vídeos que eu já coloquei aqui falando sobre os benefícios da holding. Mas vamos listar aqui alguns que você realmente vai entender. Um deles é a proteção do patrimônio. Proteção por quê? Porque todos os bens saem do CPF das pessoas físicas e eles vão integrar a pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica, ela não exerce nenhuma atividade empresária, ela não emite nota fiscal e nem toma serviço para sofrer algum tipo de litígio, ação ou até mesmo execução. E por isso o patrimônio fica todo protegido e organizado lá dentro do sistema de holding familiar. Outro benefício é o planejamento sucessório. Através da própria constituição do sistema de holding, é possível ser feito uma sucessão de forma tranquila, de forma econômica, sem litígio, sem discussões, sem burocracias e mais, sem os altos custos que o inventário, mesmo que seja o extrajudicial, ele possui.
Um outro benefício aqui são as cláusulas, que a gente já sabe que existe muita proteção. Existem cláusulas protetivas que garantem que a vontade dos instituidores seja cumprida, diferentemente se houvesse um testamento. Contudo, ainda existe uma outra cláusula que essa realmente traz segurança, que é a cláusula que nós chamamos de reversão. Ou seja, se os instituidores não quiserem ou não fizer mais sentido essa holding familiar, é possível desfazer totalmente esse sistema e voltar tudo como era antes. O que não é possível ser feito em uma situação, por exemplo, de doação de bens em vida. Doou os bens, não tem como ser feito nenhum ato de reversão, seja por causa de arrependimento ou qualquer outra vontade que não seja mais aquela que foi feita anteriormente de doar o bem. Doou, está doado. Já na holding familiar, se houver uma mudança legislativa, uma mudança de fatos, uma mudança de peças, inclusive, da família, de entes familiares, que não faça mais sentido para os instituidores, todo o sistema pode ser revertido. Então, como vimos, a holding familiar não é apenas um conceito, mas sim uma estrutura prática que organiza e protege o patrimônio da família de forma segura e planejada. E se você tiver alguma dúvida, nós estamos aqui para te auxiliar. E se você então gostou desse vídeo, já compartilha com quem você sabe que precisa dessa informação. Ajude quem precisa. E se você já ficou até aqui, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos.